Bom, e o Parque Nacional do Caparaó não funciona apenas no inverno, tem programação também no período de verão, tem muita programação. Eu conversei por telefone com o Anderson Nascimento, ele que é diretor do Parque Nacional. Além de falar da programação do verão, o Anderson falou também sobre as campanhas que aconteceram no ano de 2014. Bom dia, Anderson. Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do 90.5 do Jornal Sul Capixaba. Para nós também é um prazer estar participando novamente do espaço, que é muito importante para a nossa interlocução permanente com a comunidade, né? Anderson, muita coisa para a gente conversar. Vamos começar com um assunto que a gente já trouxe aqui no Jornal Sul Capixaba, que foi a campanha de recolhimento de lixo. Vocês fizeram uma conscientização muito bacana, tanto pelo lado mineiro quanto pelo lado capixaba. Como é que foi essa campanha? Bom, Andressa, essa campanha foi uma campanha assim, muito positiva, um trabalho conjunto com a comunidade. Assim, é muito difícil a gente medir o resultado de uma campanha como essa, assim, num problema tão grande que é o problema do lixo, né? Mas eu acho que um resultado indireto muito importante foi a mobilização das instituições do parque, da própria comunidade. Anderson, você falou dessa situação do lixo. Em relação a incêndios, foram muitos incêndios nesse ano de 2014? Isso, então, a nossa brigada é uma brigada contratada, uma parte apenas do ano, são 6 meses, né, o contrato dos nossos brigadistas, que são 21 brigadistas que todo ano a gente contrata, né? E esse contrato se finou agora no último dia de 29 de outubro, e porque esse contrato a gente sempre coloca no período mais crítico de fogo, né? É uma brigada, a Brigada do Caparaó é uma brigada muito, muito importante, estratégica para o próprio Instituto Chico Mendes, porque além dela estar de prontidão para combater, prevenir e combater incêndios no Caparaó, ela também faz um trabalho de auxílio a várias unidades, principalmente de Minas Gerais, que são unidades que têm problemas mais críticos com fogo. Então, esse ano a nossa brigada, que foi formada, uma brigada muito boa, uma brigada bem capacitada, ela, além de atuar 3 vezes combatendo fogo, 3 vezes no interior do Parque Nacional do Caparaó, a brigada também atuou combatendo incêndios na Serra da Canastra, onde está a nascente do Rio São Francisco, aquele incêndio importante que houve, na Serra do Cipó, na região norte de Minas, no Jequitinhonha. Então, assim, a nossa brigada esse ano foi uma brigada que teve muito trabalho, tanto para combater incêndios fora, em outras unidades de conservação de Minas, como nos 3 eventos de fogo muito importantes que houveram no Parque Nacional, e que pela força da brigada e pela força do apoio da comunidade, das brigadas voluntárias, região de São João do Príncipe, região de Patrimônio da Penha, Pedra Roxa, e todas em volta desse parque nós temos voluntários que ajudam muito na questão do combate. Esse ano, nas 3 ocasiões que nós combatemos fogo, quando a nossa brigada chegou, já tinham voluntários das comunidades combatendo fogo. Isso ajuda imensamente a controlar o problema, né, do fogo no Parque Nacional. Então a gente fechou esse ano da brigada de uma maneira muito satisfatória, com muito trabalho, com realizações importantes para essa unidade e para outras. E agora a gente entra num período onde que a gente não tem a brigada, né? É um período também chuvoso, um período onde o risco de incêndio é menor, mas o parque também tem históricos de incêndio, janeiro, fevereiro. Então, para esse período a gente conta muito com o apoio das brigadas voluntárias e dos outros aparelhos de Estado, o próprio Corpo de Bombeiros, né, da região, o pessoal do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, tanto de Minas, apoiam muito o parque e de outras instituições que trabalham nessa área de proteção. Esse alerta é muito importante. Você falou que foram 3 incêndios de vulto aí. Você pode relatar onde eles foram? Você falou Patrimônio, Pedra Roxa? Olha, nós tivemos esse ano um incêndio importante, bastante perigoso, na região de 3 Pontes, aqui perto de São João do Príncipe, no município de Iuna. Um outro evento de fogo até próximo à Cachoeira dos Cambucás, um atrativo bem conhecido aqui do entorno, um fogo que adentrou o parque e queimou aproximadamente 30 hectares dentro do parque de floresta ali naquela região. E um outro fogo não menos importante na região do Patrimônio da Penha, Córrego Frio ali, que a gente teve uma ajuda muito grande da comunidade para combater. Foram fogos que a gente conseguiu debelar e controlar antes que eles chegassem ao campo de altitude, que a grande preocupação do parque é quando o fogo chega na parte alta da montanha, porque aí o combate fica extremamente difícil de acontecer, e aí as proporções podem ser mais terríveis. Então, a gente conseguiu controlar os 3 focos de incêndio desse ano, ainda na parte baixa do Parque Nacional. Muito importante também a conscientização da comunidade. Anderson, a gente está falando do verão, né? Parque Nacional do Caparaó
também combina com o verão? Dá para fazer subida ou o turista ele tem que buscar outros atrativos aí no parque? Tá, isso é importante destacar, Andressa. Assim, existe um mito de que o Parque Nacional só funciona durante o inverno, né? É importante aproveitar o espaço para dizer que o parque está aberto à visitação todos os dias do ano, né? Enfim. E agora no verão a nossa visitação ela tem uma característica diferente, né? A própria experiência do visitante é diferente, né? E os atrativos que são ofertados pelo Parque Nacional são os mesmos, inclusive a própria subida ao Pico da Bandeira, né? E as inúmeras trilhas e cachoeiras que tem na parte baixa do parque, tanto pela portaria de Pedra Menina quanto pela portaria de Alto Caparaó, que oportuniza o visitante a fazer aquela visitação mais recreativa em dias quentes de verão, tomar banhos de cachoeira, passear pelas trilhas em área de floresta. Então existe um conjunto de atrativos disponíveis tanto pela portaria de Alto Caparaó quanto pela portaria de Pedra Menina, que podem estar sendo frequentados pelos visitantes normalmente durante o verão. Há um adicional de risco de problemas com relação ao clima. Muitas vezes o banho de cachoeira precisa, o visitante está muito a tempo, porque às vezes o tempo fecha e chove muito no alto da montanha, nas cabeceiras, e o turista que está na parte baixa do parque não se dá conta e pode ser surpreendido, por exemplo, por uma enchente. Então, no período do verão, é muito importante observar o tempo, porque se o tempo fechar e começar a chover, o importante é evacuar a área para não ter problema, por exemplo, com cabeças d'água e enchentes que podem surpreender os grupos de banhistas. Um outro problema que a gente tem sério também nesse período do verão é o risco de acidente por queda, contusão, uso de bebida alcoólica, e que é importante lembrar que o uso de bebida alcoólica não é permitido no interior do Parque Nacional. Então, esses riscos adicionais que tem o uso público do verão, eles precisam estar sendo observados tanto por nós da gestão quanto pelo visitante para que a experiência seja positiva. Mas o Parque Nacional está aberto ao ano todo, a gente está preparado para receber o visitante também durante o verão. Nós, nesse momento, Andressa, até aproveitando, nós já começamos a desenvolver um diálogo de parceria com os municípios, principalmente do município do entorno capixaba do parque, porque existe um conjunto de novos atrativos que o Parque Nacional poderá ofertar quando ele dispor do seu novo plano de manejo, que são atrativos essencialmente de cachoeiras, na região de Patrimônio da Penha, Divino São Lourenço, Santa Marta, Ibitirama, Iuna, enfim, são um conjunto de novos atrativos que vão precisar ser ordenados, trabalhados conjuntamente para que a gente possa abri-los ao público o quanto antes e com isso começar a manejar o impacto da visitação nessas áreas, né? A gente tem um exemplo muito negativo assim, de visitação desordenada que ocorre no Poço da Pedra Roxa, lá na região de Santa Marta e Ibitirama. É um poço muito bonito, muito frequentado durante a época. Então, assim, a gente está com uma preocupação muito grande, porque esse exemplo é um exemplo de área que futuramente deverá ser aberta para o próprio público usar de maneira ordenada. Então, a nossa preocupação nesse verão, com a ajuda das comunidades, a gente restringir o acesso a essas áreas, até porque a gente possa fazer os estudos necessários, implementar as ações necessárias para abrir esses atrativos o quanto antes, dentro de um sistema de ordenamento conjunto, manejando o impacto da visitação nessas áreas, para que o parque não perca também os seus objetivos de manutenção do ambiente natural conservado e cumprir o seu objetivo de conservação, né? Então, o verão tem muito trabalho associado aos atrativos. Tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa associada às duas portarias do parque. E tem também esse desafio da gente restringir, fiscalizar as áreas de cachoeiras do parque que ainda não estão abertas para o uso público, mas que com o novo plano de manejo, elas poderão vir a ser abertas, mas para isso a gente precisa fazer um amplo trabalho, tanto de conscientização com a comunidade, quanto com as prefeituras, com o próprio trade turístico, para a gente criar um mecanismo de trabalho conjunto, ordenado, para ordenar a visitação nessas áreas. Tá ok, Anderson. Eu adorei o bate-papo, esse balanção aí sobre o Parque Nacional do Caparaó 90.5 e o Jornal Sul Capixaba sempre aberto aí pra gente divulgar esse parque, tá tão perto da gente, convive tão bem com a gente. Acho que é importante a gente preservar e conhecer, né? Quem não conhece precisa conhecer o Parque Nacional. Obrigada pela entrevista, Anderson.
Obrigado, Andressa. Eu também que agradeço. Deixa aí um bom dia e uma boa semana para todos e dizer que a gente está aqui imbuído do compromisso de gerar o maior número de valores possível para a nossa comunidade, porque esse é o grande papel da nossa unidade de conservação, tá bom?